Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Camila Barreto e eu sou formada em Educação Física, né? Sou professora de Educação Física e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a história dos Jogos Olímpicos, tá? Vocês sabem que os Jogos Olímpicos já acontecem há muitos anos sem exagero, e tendo em vista, né, a esse tempo que já acontece esse evento, com certeza eu não vou dar conta de falar sobre todo o aparato histórico que tem, né, sobre todos os fatos históricos que tem. Mas eu separei aqui alguns que eu considero mais importantes e mais relevantes para que você compreenda a história e a magnitude desse evento, tá? Primeira coisa que quando eu falo sobre os Jogos Olímpicos para os meus alunos, que eu gosto de frisar e de destacar, é que os Jogos Olímpicos foram divididos em dois períodos, tá? Os Jogos Olímpicos lá da Antiguidade e os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, para você se situar na história, nessa linha da história aí, os Jogos Olímpicos que aconteciam lá na Antiguidade, na Grécia, né, na Grécia Antiga, e os Jogos Olímpicos modernos, né, que é o formato que a gente conhece atualmente, tá? Então, bora lá. Para a gente se introduzir no assunto, é necessário que você compreenda o seguinte: os Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo do planeta, tá? Não há outro evento esportivo, né, que seja maior do que os Jogos Olímpicos. Talvez você pense aí e fale, eu conheço a Copa do Mundo de Futebol. Sim, a Copa do Mundo de Futebol é um evento esportivo também gigantesco, contudo, todavia, entretanto, a Copa do Mundo só tem futebol, né? Não tem outro esporte, né? E é uma categoria apenas masculina, né? Só os homens que jogam. Não é homens e mulheres que jogam junto, né? No mesmo evento. É uma categoria masculina e que só tem um esporte. Ao contrário dos Jogos Olímpicos, tá? Os Jogos Olímpicos é um evento que agrega diversos esportes, né? Esporte que às vezes nem todos os países praticam, mas tem diversos esportes com diversas categorias também, né? Tem feminina e masculina, tá? Bora lá, eu coloquei aqui alguns slides, né, que eu utilizo geralmente nas minhas aulas, e quando eu vou vendo algum fato que é importante, eu vou agregando, e eu vou usar ele aqui para não ficar repetindo a mesma coisa, tá? Para o vídeo não ficar muito longo e eu não ficar toda hora repetindo as mesmas coisas que eu já falei anteriormente. Então, a primeira coisa que quando a gente se pergunta sobre a história dos Jogos Olímpicos, a gente quer saber onde foi que esses jogos surgiram, né? E os Jogos Olímpicos da Antiguidade surgiram lá na Grécia, tá? Então, quando você for perguntado aí sobre onde foi que surgiu os Jogos Olímpicos, lá na Grécia Antiga, tá? E em que contexto, né? A gente sabe que se a gente for explicar como é que ele surgiu, quem foi que criou os Jogos Olímpicos, né? A história antes ela não era registrada de uma maneira tão clara, né? Então, muito do que do que se ouve falar sobre fatos que foram, né, aconteceram muito antigamente, bem lá atrás, esses fatos são explicados por meio através da mitologia. E com os Jogos Olímpicos não foi diferente, tá? A mesma coisa, a mesma regra acabou também acontecendo. Então, como é que eles explicam o surgimento dos Jogos Olímpicos? Fala-se, né, que a gente já sabe, né, vocês não sei se já viram em alguma aula de história ou até mesmo dentro da aula de educação física, quando o professor está lá explicando sobre os Jogos Olímpicos, a Grécia era uma sociedade politeísta. O que isso significa? Significa que a Grécia era uma sociedade que adorava vários deuses, tá? Eles adoravam vários deuses, tinham vários deuses, e o deus maior, né, falando tudo a grosso modo de uma maneira mais didática para que você compreenda, o deus maior de lá da Grécia era Zeus, né, que era o grande deus. E Zeus tinha filhos, né? Era um deus que tinha filhos, inclusive filhos com mulheres, com humanas, né? Segundo a mitologia grega. E segundo a mitologia grega, quem criou os Jogos Olímpicos foi o filho de Zeus, Hércules. E por que Hércules criou os Jogos Olímpicos? Hércules criou os Jogos Olímpicos para homenagear o seu pai Zeus, tá? Então, segundo a mitologia grega, Hércules criou os Jogos Olímpicos para homenagear Zeus. Há indícios históricos de que os jogos já aconteciam há mais de 2.500 anos antes de Cristo, tá? Não se sabe direito quando foi que surgiu a data certa de quando surgiu os Jogos Olímpicos, ok? Contudo, é importante frisar para vocês
que a primeira data, né, de um registro que foi registrado um campeão olímpico é datado do ano de 776 a.C., tá? Antes disso a gente não sabia lá quem ganhava os jogos, tal, quem eram os campeões, como é que acontecia as coisas. Então, o primeiro registro histórico, né, de um campeão dos Jogos Olímpicos, que neste momento eu não me recordo o nome dele, e também não considero que seja algo mais importante você saber, mas o primeiro campeão olímpico foi datado do ano de 776. E esse atleta, né, que é um campeão olímpico, ele era corredor, né? Ele ganhou a corrida, né, que foi a prova que ele acabou ganhando, entrando para a história, né, para o primeiro registro dos Jogos Olímpicos. Bora lá. Esses jogos, né, aconteciam lá no Santuário de Olímpia, né? E esses jogos aconteciam em 4 anos. Já acontecia em 4 anos, como acontece ainda hoje, né? Os jogos têm esse intervalo de 4 anos e a gente vai entender um pouco mais para frente porque existia esse formato, né? Esse formato já acontecia. Ainda hoje a gente vê que há muito há muito brilho, não, mas há muito destaque, né, para uma pessoa que consegue ganhar uma medalha olímpica. E por que, né, isso foi criado, foi perpetuado ao longo da história? Naquela época, né, quem ganhava não era medalha, né, mas quem era campeão olímpico tinha status de herói, né? Então era o melhor lutador, maior corredor, né? Então era o melhor naquilo ali que ele fazia. Então ele era visto com status, né, de herói, tá ok? Quais foram as primeiras provas, né, dos Jogos Olímpicos? Corrida. A gente pensa nessas provas de atletismo que tem, corridas, saltos, lançamentos. Essas foram as primeiras provas dos Jogos Olímpicos, que são provas que têm muito a ver com habilidades que o ser humano, né, precisou desenvolver para sobreviver, né? A questão da caça, de correr para sobreviver, de saltar, enfim. Então, essas eram as primeiras provas que aconteceram, né, nos Jogos Olímpicos, que eram corrida, era saltos, eram lançamentos, corridas de animais. Uma coisa importante que a gente já faz o link com o atletismo, né? Há historiadores que dizem que é impossível acontecer Jogos Olímpicos sem que dentro dos Jogos Olímpicos tenha provas de atletismo, né? Porque não dá para dissociar uma coisa da outra. As provas de atletismo estavam lá desde o início, né? Desde o início. É um casamento que deu certo. É tanto que é uma das provas que tem mais destaque, né, ainda pelo mundo, né, quando as Olimpíadas, né, vai passando aí por vários países, são provas que têm um destaque bastante interessante, né? Inclusive, os seus atletas, né, que ganham, eles ganham uma grande visibilidade também, né? Isso foi algo que foi construído historicamente, é importante a gente saber disso, tá ok? Então, bora lá, as primeiras provas: corridas, lutas, lançamentos, né, de disco, de peso, etc. E corridas com animais, tá ok? Quais eram os critérios para participar dos Jogos Olímpicos quando ele foi iniciado? Primeira coisa, tinha que ser grego, né? Tinha que ser nascido lá na Grécia. Então a gente já compreende que os Jogos Olímpicos não é com esse formato que a gente conhece atualmente, que agrega pessoas de diversos países, né? Gente de todos os lugares do mundo. Naquela época, quando ele surgiu, só quem podia participar eram pessoas nascidas na Grécia, tá ok? Era necessário também que essa pessoa fosse livre, né? Não podia ser escravo. E aí talvez você pense, escravidão, negro. Não, não tem nada a ver com a escravidão do negro, né? Existia aquelas lutas lá entre eles e quem perdia nessa luta virava escravo um do outro, tá? Continuando, que eu tive que dar uma pausa por conta do barulho externo. Então, quem era considerado escravo era quem perdia a guerra, perdia nas batalhas, e aí era escravizado por aquele povo que ganhou, né? Por aquelas pessoas que ganharam. Então, quem era escravo não podia, tinha que ser livre, tinha que ser grego, né? Nascido na Grécia, não podia ser mulher, né? Então, para a gente compreender essa complexidade dessa questão do gênero, né? Já é uma discussão muito antiga, né, sobre a questão da participação das mulheres. Não é algo que é atual, não. Então, naquela época também as mulheres não podiam participar dos Jogos Olímpicos. Só que aí o que acontece?
Em 146 a.C., Roma conquistou a Grécia, né? Dominou a Grécia. E aí, com Roma dominando a Grécia, o que foi que aconteceu? Os romanos foram os primeiros não gregos a participarem dos Jogos Olímpicos. Então, Roma ganhou isso na força, né? Como dominou a Grécia, Roma também passou a participar dos Jogos Olímpicos. Então, extra-Grécia, a primeira sociedade a participar dos Jogos Olímpicos foram os romanos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui a falar. Eu já falei, né, que os estrangeiros também não podiam participar, mulheres não podiam participar, tinha que ser homem e de origem grega, livre, né, não podia ser escravo, não podia ser mulher, tá? É engraçado que as mulheres que eram proprietárias de cavalo, elas podiam assistir os jogos, né? Isso é um fato histórico, assim, que me chama bastante atenção. Sobretudo porque cavalo, né, era os carros de antigamente. Então, entende-se que cavalo não era uma coisa barata. Então, quem tinha cavalo, mulher que tinha cavalo, era mulher que tinha provavelmente muito dinheiro, tá? Então, elas tinham esse direito de assistirem, né, os jogos também. Bora lá. Aí, o que acontece? Eu falei para vocês que Roma dominou a Grécia, né? E aí, em 393, depois de Cristo, os Jogos Olímpicos foram abolidos. Sim, foram abolidos. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram abolidos. E foram abolidos por quem? Foi abolido por um cara chamado Teodósio I. Ele era imperador de Roma. E por que Teodósio I resolveu abolir os Jogos Olímpicos? Teodósio se converteu ao cristianismo, né? E se convertendo ao cristianismo, ele falou, acabou esse negócio aqui de estar adorando vários deuses. Lembra lá que eu falei no início? Que os Jogos Olímpicos foi criado por Hércules para homenagear seu pai Zeus, porque a Grécia era uma sociedade politeísta. E aí, Teodósio I falou, esse negócio não vai dar mais certo não quero mais ninguém adorando negócio de outros deuses, que não quero essa bagunça aqui. E aí, ele aboliu os Jogos Olímpicos. E aí eu pergunto a vocês, por quanto tempo vocês acham que os Jogos Olímpicos ficaram parados, né? Ficou parados na história? Talvez você pense aí, 4 anos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os Jogos Olímpicos ficaram parados por mais de 1.500 anos. Então, de 393, mais de 1.500 anos, os Jogos Olímpicos não aconteceram. E aí só voltou a acontecer na era, né, moderna, que a gente chama de Jogos Olímpicos modernos. E quem foi que resgatou os Jogos Olímpicos da era moderna? Foi um rapaz, né, um professor chamado Barão de Coubertin, né, popularmente conhecido como Barão de Coubertin. O Barão de Coubertin, né, ele era uma pessoa, na minha opinião, à frente do seu tempo. Ele enxergava os Jogos Olímpicos como uma possibilidade, né, de unificar os países, né, juntar os países. Ele não queria mais que tivesse aquele formato lá de ser só gregos participar. Lembrando que esse Barão de Coubertin não era grego, tá? O Barão de Coubertin, Pierre, né, não sei se essa é a pronúncia, Pierre de Frédéric, o Barão de Coubertin, ele era francês e ele era professor. E ele resolveu, né, fazer o resgate desses jogos com a intenção de unificar os países, fazer com que os países se unificassem, se juntassem. Existiam muitos rumores, né, de guerras, então ele tinha como proposta juntar, né, tentar unificar novamente os Jogos Olímpicos, tá? E aí ele trouxe de volta os Jogos Olímpicos em 1896, tá? Então, depois de 1.500 anos, mais de 1.500 anos parados os Jogos voltaram a acontecer em 1896, tá? Um fato que é importante destacar aqui também é que o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, foi criado por Coubertin, né? Então, Pierre de Frédéric, o Barão de Coubertin, ele foi quem pensou, né, no surgimento, na criação do Comitê Olímpico Internacional, né, que ia cuidar, né, de toda a organização dos Jogos Olímpicos. E outros símbolos, né, que a gente conhece aí como os arcos, né, que simbolizam aí a união dos continentes, também foi ideia que partiu aí do Comitê Olímpico, né? Então, essa ideia também foi do Barão de Coubertin. Vale ressaltar que esses anéis, né, esses arcos entrelaçados, eles
possuem cores, né? E essas cores, qual foi a ideia? Tem toda uma simbologia, né? Cada cor, né, representada ali naqueles arcos, o preto, o azul, o vermelho, o amarelo, o verde, são cores que, pelo menos uma dessas cores estão na bandeira de cada país, né, que participa lá dos Jogos Olímpicos. Então, é uma ideia bastante interessante. Eu vou falar aqui para vocês, né, o que cada cor significa. O azul corresponde à Europa, o amarelo à Ásia, o preto à África, o verde à Oceania e o vermelho à América. Então, cada cor, né, representada nesses arcos entrelaçados, né, que é aquele símbolo olímpico que a gente vê, né, o símbolo das Olimpíadas, tem toda a simbologia, né? Primeiro entrelaçados porque ele quis juntar, unificar, né, os continentes, unir novamente os povos, e cada cor representa um continente, tá, do planeta. Isso também é bastante interessante. Mas vamos, né, estamos já nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Estou fazendo esse vídeo agora no ano de 2020, então é um momento histórico, né, para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos nunca tinham sido adiados, já tinha sido suspenso, acho que uma semana, adiado por uma semana, a gente não pode considerar isso um adiamento, mas a primeira vez que os Jogos Olímpicos foi adiado foi agora no ano de 2020, que é um ano olímpico, né, e foi adiado por conta do quê? Dessa pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, né, que surpreendeu todo mundo, né? A gente fechou 2019 tudo, entre aspas, né, tudo parecendo que estava tranquilo, e agora em 2020 aconteceu esse fato aí. E aí o que acontece? Os jogos não irão acontecer nesse ano, né, de 2020, só irá acontecer agora em 2021, e na mesma sede, né, de Tóquio, mas vale ressaltar que vai continuar a mesma sequência, tá? Nesse intervalo de 4 anos, ou seja, os jogos que acontecer esse ano de 2020 irão acontecer em 2020, vai acontecer em 2021, e o próximo Jogos Olímpicos irá acontecer em 2024 e depois em 2028, e assim segue, tá? Mas talvez você fale, sim, mas eu ouvi dizer que os jogos já foram cancelados antes, não? Tá, cancelado sim, adiado não, tá? É importante a gente saber isso. Então, a primeira vez que os jogos foram adiados foi agora em 2020, mas os jogos já foram, né, cancelados em outros momentos, por motivos de guerra. Então, em 1916, os Jogos Olímpicos foram cancelados por conta da Primeira Guerra Mundial. E aí, mais tarde, em 1940, os Jogos iriam acontecer, por coincidência, também lá em Tóquio, só que aí Tóquio estava em guerra com a China, né? Os primeiros indícios aí da Segunda Guerra estavam acontecendo, e aí acabou que não foi possível fazer os Jogos Olímpicos também, os Jogos foram cancelados, não aconteceram, né? Não deixaram para acontecer mais tarde, não, foi cancelado realmente. E aí, em 1944, os Jogos, mais uma vez, foram cancelados por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira vez, em 1916, foi cancelado por conta da Primeira Guerra Mundial. 1940, por conta da guerra entre o Japão e a China, né, que ali eram os primeiros indícios da Segunda Guerra Mundial, né, ali já estava mostrando aquele ditado que a gente fala, né, onde a fumaça, fogo. E aí, em 1944, 4 anos depois, né, de ter sido cancelado, os jogos foram cancelados novamente por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, essas foram as vezes que os jogos foram cancelados ao longo da história, e agora é a primeira vez na história que os jogos foram adiados, tá? Algumas coisas que eu não falei, né, que eu acabei me passando, são muitas informações, eu acabei dando mais um corte aqui no vídeo, porque eu percebi que essa informação não tinha sido falada, e eu considero elas importantes, então eu vou falar agora, coisas que era para ter dito lá anteriormente, para não precisar refazer o vídeo novamente, eu vou falar agora, tá? Bora lá. Eu falei que os jogos aconteciam lá na cidade de Olímpia, né? E por isso o nome Jogos Olímpicos, tá? Então, esse nome aí de Jogos Olímpicos é porque os jogos aconteciam lá na cidade de Olímpia, os jogos da Antiguidade, Jogos Olímpicos da Antiguidade, tá? Então, aconteciam na cidade de Olímpia, lá na Grécia, e por isso o evento recebeu esse nome de Jogos Olímpicos, de Jogos Olímpicos. Outra informação também que eu não falei, quando os Jogos Olímpicos da Era Moderna se iniciaram, eu converti um aumento por causa dessa zoada. Aqui é de tudo, é cachorro, é carro passando, enfim.
E aí Coubertin teve a ideia de fazer os Jogos retornarem para a Grécia. Então, na Era Moderna, o primeiro lugar que os Jogos aconteceram, o primeiro país, né, que os Jogos aconteceram, foi lá na Grécia, na cidade de Atenas, porque Coubertin, né, sabia que os Jogos já tinham acontecido anteriormente, na Grécia, era fruto, né, criado na Grécia, então ele falou, não, bora levar para se iniciar mais uma vez lá na Grécia. Então, os Jogos ressurgiram, né, e aconteceram na Grécia e depois começou, né, a circular por todo o planeta, né? Em 4 anos vai para uma sede diferente, para um país diferente, como vocês já devem bem saber. Outra coisa, eu falei, a Grécia Antiga era uma sociedade politeísta, e aí Teodósio I se converteu ao cristianismo. Uma coisa que vocês sabem, mas eu acho que é importante dizer, que o cristianismo, eles adoram um Deus só, no cristianismo, né? É monoteísta. Então, por essa razão que Teodósio I não queria mais esse negócio de ficar adorando vários deuses, tá? Diferente da sociedade politeísta, agora Teodósio I adorava só um deus, então ele não queria mais essa bagunça. Outra coisa que é um fato histórico relacionado à questão da participação das mulheres. Há um fato histórico, eu não sei se eu vou conseguir falar ele na íntegra como realmente aconteceu. Se alguém souber e puder acrescentar aí também é interessante. Há indícios, né? Há um fato registrado na história de uma mulher, participação de uma mulher, né, que burlou essa questão da entrada. Como foi que ela fez isso? Ela era treinadora do filho dela, né? Ela que treinava o filho dela. E aí ela foi descoberta, né, assistindo lá os jogos, e ela só não morreu, porque quem era pega a mulher assistindo poderia ser condenada à morte, e ela só não foi morta porque o marido dela era campeão olímpico, né? Tinha história de campeão olímpico, o filho dela também era um campeão olímpico, então, pela questão do prestígio, né, que os campeões olímpicos tinham, ela não foi condenada à morte, né? É tanto que as pessoas que participavam das lutas, eles participavam nus. Vocês devem saber aí também na questão da história, que os gregos, eles cultuavam muito a questão do corpo, né? Então, sobretudo, a forma masculina, né? O corpo masculino. Então, tudo que eles faziam lá eram tudo pelados. E isso também foi estendido para os treinadores, né? No caso. Por quê? Para que as mulheres não entrassem lá disfarçadinhas e assistissem os jogos, porque isso não podia acontecer. Tá ok? Deixa eu ver se eu falei tudo. Acho que agora eu falei tudo, tá? Tem a questão dos símbolos olímpicos, né? Dos arcos, que é importante vocês saberem. A questão da tocha olímpica, que também a tocha olímpica não é um símbolo dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá? É um símbolo que foi criado já lá na Grécia Antiga mesmo, tá? Era o fogo de Zeus. Então, isso foi algo que foi perpetuado na Era Moderna. E os arcos que foi criado, os arcos, né, que representam aí os continentes, e o Comitê Olímpico, né, o COI, o Comitê Olímpico Internacional, que são criações da Era Moderna. Então, pensando em história, existem 2 momentos, né, os Jogos Olímpicos são divididos em 2 momentos, Jogos Olímpicos da Antiguidade e Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar ou alguma coisa que eu tenha falado aqui que eu tenha me precipitado, vocês podem falar e deixar tudo registradinho no comentário se vocês querem acrescentar alguma coisa que eu não falei. Como eu falei lá no início, são muitas coisas para serem faladas, né? E com certeza em um vídeo eu não vou dar conta de fazer isso, tá bom? Então, muito obrigada por você ter assistido e espero que eu tenha conseguido agregar alguma coisa aí aos teus conhecimentos sobre os Jogos Olímpicos, tá bom? Beijo, até mais.